vamos cair direto nesse assunto. O 7 de setembro no Brasil. A grande verdade. Brasil. O dia em que o Brasil comemora os 199 anos da proclamação da independência do Brasil foi transformado pelo presidente Bolsonaro em um evento partidário, com manifestações em várias cidades do Brasil a favor do governo federal, com apoiadores pedindo pautas antidemocráticas. O dia começou em Brasília, né, com manifestantes. Já na noite de ontem, na verdade, as pessoas que estavam lá em Brasília, que chegaram mais cedo, romperam aqueles bloqueios que a Polícia Militar do Distrito Federal havia feito e invadiram a área da esplanada dos ministérios. Hoje pela manhã as coisas pareciam mais calmas, o efetivo da polícia estava mais preparado e as imagens de Brasília deixaram claro que o tamanho da manifestação foi bem menor do que a gente esperava. E os comentários nas redes sociais, não é, Isabela, Clayson, que vocês perceberam, as pessoas tiveram a impressão de um fiasco, né? Não, eu ia dizer que perto das expectativas, né, que falavam em milhões de pessoas, né, 2 milhões de pessoas, a gente teve um número que ele não ele é significativo, é um número grande, mas ele é muito aquém das expectativas dos organizadores dos atos. Então, acho que são duas coisas, né? Tem muita gente, mas é um número bem menor do que os organizadores haviam prometido para colocar nas ruas. E não é só isso, né? Eles prometeram que não só iriam estar lá, como, segundo aquilo que já virou meio que célebre, né? Aquelas frases do Sérgio Reis, eles iriam estar lá, permanecer lá, até que houvesse, então, a queda de pelo menos 2 ministros, né? Porque eles têm essa fixação pelo Alexandre de Moraes e também pelo ministro Barroso. A gente sabe que essa fixação ela não é aleatória, são os 2 presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, o atual e o futuro. Então a gente sabe que nada do que foi previsto aconteceu. Sim, houve um número de pessoas, como a Isa bem falou, razoável. A gente não pode também negar que houve um número de pessoas lá, mas bem inferior àquilo que poderia ser o que se esperava, mediante tudo que foi feito do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de uma divulgação que se estendeu por mais de um mês, do ponto de vista dos grupos envolvidos. Exato. Então, a gente viu que agora a gente está aqui às 4 horas e 43 minutos e o ouvinte da Energia 97, se observar lá em Brasília, praticamente não tem ninguém. E isso acontece quase que desde as 2 horas da tarde. Eles ouviram o Bolsonaro falar e logo depois houve uma dispersão e não tem praticamente ninguém lá. Frente ao que teve na parte da manhã, é 0 o número de pessoas lá. Então, para dizer um termo millennial, pelo menos em Brasília, a manifestação flopou. Vamos ver umas imagens de Brasília. Tem imagens aéreas de hoje cedo com o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro fez essa imagem, a equipe dele, de um helicóptero. Dá para ter uma noção mais precisa da quantidade de pessoas ali na Praça dos Três Poderes, que é um espaço muito grande em Brasília. Nós já vimos essa praça lotada nas manifestações pelo impeachment da Dilma, em outros eventos. Em 2013 aquilo estava lotado. Enfim, olha como é que estava dessa vez. Tem a imagem feita pela própria equipe do Bolsonaro. Você tire suas conclusões. Tem bastante gente ali no centro ali da praça? Tem. Dá para dizer, a gente consegue ver claramente que há milhares de pessoas. Agora, no total da área ocupada, não há nenhum quarto. Não preencheu um quarto do espaço da Praça dos Três Poderes. Essa é a realidade. Temos fotos também, Leandro, pode jogar as fotos? Depois a gente vai deixar essas imagens ali no nosso Instagram, @grandeverdade, você vai poder conferir. Quem está vendo o programa pelo YouTube, youtube.com/grandeverdade, ou pela página da Energia no Facebook, está vendo aí as fotos da mesma praça, em ângulos diferentes. Você tem ali a maior parte da praça, quase 3 vezes o tamanho, está desocupada, está vazia. Vamos assistir o trecho do discurso do Bolsonaro hoje pela manhã, em Brasília, em que ele diz barbaridades, afronta contra o judiciário, contra a justiça brasileira, contra o Alexandre de Moraes, contra a democracia. Nós vamos explicar depois por que essas manifestações devem ser consideradas antidemocráticas, pelo menos pelas pessoas de bom senso. Vamos ver o trecho do Bolsonaro hoje de manhã em Brasília. Solta aí. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil.
Nós vimos aí imagens de hoje de manhã, Bolsonaro discursando diante de seus apoiadores, manifestantes ali na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Isso aconteceu hoje por volta das 11 da manhã. Ele está agora, neste momento, discursando na Avenida Paulista e, segundo informações, o tom é um pouco mais elevado nas ameaças, mas o teor é o mesmo. Ele continua atacando o Supremo Tribunal Federal, que virou o vilão da vez, o alvo do bolsonarismo é o Supremo Tribunal Federal. Se as manifestações fossem um mês atrás, o alvo era as urnas eletrônicas, né? Cada mês vai ter um alvo diferente, né? O de hoje é o STF e a figura predileta do Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes. Vamos explicar isso para quem está ouvindo, para quem está assistindo o programa pelo youtube.com/Grande Verdade. Algumas perguntaram, poxa, mas peraí, essas pessoas não podem se manifestar, não podem ir lá nas ruas se manifestar a favor do governo? Pode, todo mundo aqui é livre para falar o que quiser. Agora, você não pode negar que você está numa manifestação antidemocrática. E por que ela é antidemocrática, professora Isabela Calil? Aldrin, a regra é clara. Você foi eleito, são 4 anos no Brasil, a gente tem esse acordo, né? A Constituição diz isso, são 4 anos, poderia ser 5, ou enfim, mas são 4 anos. No Brasil tem a possibilidade de reeleição, mas funciona assim: deu 4 anos, você perdeu, não foi reeleito, você sai do cargo e espera a próxima pessoa. Funciona assim. A partir do momento que você diz assim, eu não vou acatar a regra, então eu entrei para ser presidente, aí eu vou continuar presidente pelo tempo que eu quiser, não importa o que vai acontecer, eu não vou sair daqui, isso é antidemocrático, porque você está acabando com a regra. Então, não tem mais um acordo social, né? Bolsonaro, quando disse que só vai sair de lá ou vitorioso, né? Então ele ganharia a eleição, ou morto, ou preso, significa que ele não vai aceitar a derrota, caso ele venha a ser derrotado, né? Um monte de ICs, né? Então, esse é o problema. É antidemocrático, não é porque as pessoas não podem falar publicamente, elas podem falar o que for publicamente. Agora, tem 2 coisas que você não pode fazer. Uma, você não pode dizer que você não vai acatar a regra geral. A regra geral é: a justiça te diz alguma coisa, você obedece. Deixou de ser presidente, vai ser outra pessoa presidente, você obedece. Essa é a regra 1. Regra 2, você publicamente é inadmissível para qualquer ser humano, com Constituição ou sem, você ir na praça pública, ir no espaço público, ir na Avenida Paulista e ameaçar as pessoas de morte. Então, isso não é liberdade de expressão, isso é ameaça de morte. Então, eu ficaria só nesses 2 exemplos para começar. Eu complemento com as pautas. Tem a pauta, por exemplo, de quebra, eu nem sei se é a palavra, né? Eles querem tirar um presidente do STF, do STF. É uma pauta antidemocrática, clara. Eles, inclusive, têm um discurso que é absurdo. Eles não foram eleitos para estar lá. Mas a verdade é que o processo o presidente indica e você elege o presidente. Então, quando você elege um presidente, indiretamente, você está atribuindo a ele as suas funções. Uma dessas funções é indicar ministro do STF. Então, indiretamente, você elegeu, o brasileiro colocou o presidente que indicou esse ministro. Então, a pauta que ainda hoje é persistente com relação a um golpe militar com o presidente no poder, isso é uma pauta antidemocrática e fere a democracia do ponto de vista daquilo que nós estamos colocando aqui como referência, a Constituição. Então, a Constituição, ela proíbe que você faça determinadas manifestações com esse teor, que vá contra aqueles que são... Porque quando falamos de STF, estamos falando do terceiro poder, que é o judiciário. Então, você vai contra os pilares da democracia, né? Então, isso só para complementar o que bem disse a Isabela aqui. Você não pode atacar as instituições. Você não pode pregar o fim de uma instituição. Você não pode dizer, fora STF, fecha o STF, fecha o Congresso. São pilares da democracia. Você não pode atacar a eleição, as regras da eleição. São pilares da democracia. Agora você imagina... Fala, Paulo Tadeu. O que a gente está vendo agora é, num ambiente democrático, as pessoas pregando o fim da democracia. O fim da democracia, o que é? É um governo só, não tem mais 3 poderes, tem um poder só, que é o poder do Bolsonaro. Fecha o Supremo, fecha o Congresso, e o Bolsonaro faz o que quer a partir de hoje, transforma isso aqui numa república das milícias, num país onde
onde os grileiros vão mandar, onde os mineradores vão mandar, vão acabar com os índios, vamos colocar a milícia para governar isso aqui, e seja o que Deus quiser, porque não vai ter polícia. Se você quiser reclamar com o policial, você esquece, porque quem vai mandar vai ser uma outra pessoa. Eu fiquei impressionado hoje com as pessoas se abraçando com o Queiroz hoje, no meio da rua. Nós temos essa imagem, a imagem mais bizarra do dia. Imagem mais bizarra dessas manifestações. Fabrício Queiroz, investigado pelo esquema das rachadinhas, desfilando nas manifestações de hoje. Ele estava no Rio de Janeiro, parando para tirar foto, abraço. Ele está abraçado com quem aí, Clayson, esse de camisa preta aí? Você conhece? Conheço, ele é deputado pelo Rio de Janeiro, é o Ottoni de Paula, inclusive está investigado também nesse inquérito dos atos antidemocráticos. Ottoni de Paula é um sujeito que foi acusado formalmente de desviar dinheiro para a igreja dele, né, para a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. É um sujeito que já falou várias vezes, em vários vídeos, que ele é a favor não só de um golpe militar, como a favor do cidadão se armar para, junto com o Bolsonaro, promover esse golpe. Ele é a favor de arma. Ele fala a palavra, que eu nem sei se é possível dizer isso, mas ele fala a palavra: precisamos de derramamento de sangue. Nós precisamos de derramamento de sangue. Essa é a frase que ele utiliza. Então é um sujeito perigoso, né? E ele está abraçado de um sujeito também que tem aí na sua ficha assassinatos. O Queiroz não é somente um ladrãozinho, um sujeito que fez a rachadinha, que é um tema até simpático, né? Rachadinha, olha que bonitinho. Não, ele é um sujeito que tem assassinato aí na sua ficha. Peculato, nome certo. Roubo de dinheiro público. Mostra a camiseta do Ottoni de Paula. Ele tinha ali na camiseta os nomes de figuras que essa turma de hoje está valorizando, né? O Roberto Jefferson, o Zé Trovão e o Daniel Silveira, o deputado, todos presos. O Zé Trovão está foragido. O Wellington Macedo também foi preso na sexta-feira. Roberto Jefferson, a outra imagem bizarra destas manifestações. Por favor, Leandro. Fizeram displays de Roberto Jefferson, levaram para a avenida para as pessoas poderem tirar foto com Roberto Jefferson. Isabela, eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que leva uma pessoa a parar na avenida para tirar uma foto com um display de papelão do Roberto Jefferson? Esse cara, ele é um herói agora? A primeira vez que eu vi em manifestação bolsonarista as pessoas tirando foto com esse display, né? Para quem não está ouvindo na rádio, né? Tipo, de papelão, a figura do tamanho real, foi com o Sérgio Moro. E na época, com o Sérgio Moro, eu já achava muito estranho, né? Eu já achava assim, falava, nossa, mas é muito estranho, né? As pessoas tirarem a foto aqui com o juiz, né? O Roberto Jefferson, então, agora eu acho que passou do limite, nem se fala, né? Porque o Roberto Jefferson, para quem acompanha as redes bolsonaristas, o Roberto Jefferson, há um tempo atrás, fez um vídeo, que inclusive foi postado por pastores, o vídeo viralizou, em que ele falava, na época da Páscoa, como é que fazia para ir para a rua, para não seguir as medidas sanitárias dos governadores na pandemia. E aí são coisas assim, que quando a gente vê o vídeo, o nome disso é terrorismo doméstico, não existe um outro nome para isso, né? Então é você se armar, você usar armas. Então, assim, é uma coisa que é completamente absurda, que fala, inclusive, da insurreição em relação às polícias. Então, é algo que é do plano, assim, do terrorismo doméstico. E aí as pessoas vão lá e tiram foto com o Roberto Jefferson, né? E isso é muito estranho, né? Gente, o Roberto Jefferson foi preso, ele gravou vídeos, um deles ensinando as pessoas a atirarem em policiais, a abater um policial com um porrete no braço. Tem vídeo dele aí. Olha que maluquice, esse cara é criminoso, aí vocês vão lá e tiram foto. O que leva uma pessoa a tirar uma foto com um cara, com um display de papelão do Roberto Jefferson, Paulo Tadeu? Me ajuda aí. Aliás, eu queria, falando nisso, falando em polícia, eu queria dar os parabéns hoje para a polícia militar, pelo que eu vi em Brasília, pelo que eu estou vendo em São Paulo até agora, pelo que eu vi pelo resto do país, um comportamento exemplar da polícia, vários manifestantes ali querendo passar dos limites e sendo contidos pela lei, né, de modo correto, respondendo à violência deles no mesmo tom, sem baixar muito o nível ali.
Enfim, eu acho que a polícia teve um comportamento muito exemplar até agora, onde foi possível a gente verificar isso. Então, eu queria deixar os parabéns para os policiais militares que seguiram a lei, seguiram a hierarquia, não fugiram da hierarquia, né? Mantiveram a hierarquia. Então, acho que esse é o ponto positivo hoje também, porque eu confesso que eu estava com certo receio de como é que seria o comportamento. Ontem à noite a gente viu Brasília, por exemplo, eu acho que por conta daquela manifestação inesperada ontem à noite, caminhões invadindo ali a área onde deveriam estar só os manifestantes, eu fiquei preocupado com o que poderia acontecer hoje cedo. E hoje cedo, alguns manifestantes tentaram avançar ali para o prédio do Supremo, do Congresso, e foram devidamente barrados. Parabéns à Polícia Militar. Olha só, no discurso lá em Brasília, e pelo que eu estou vendo aqui, ele está repetindo essa história. Ao final do discurso, o presidente Bolsonaro anunciou uma reunião do Conselho da República. O que é isso? Isso é um dispositivo que só o presidente da República pode acionar. O Conselho da República é o órgão superior de consulta da presidência. Para que serve, Isabela? Você consegue dar uma ideia para quem está nos ouvindo entender assim de um jeito mais simples? Para que serve esse Conselho da República e quando ele deve ser acionado por um presidente? Consigo sim, Aldrin. O conselho, ele é formado por 15 membros e ele serve, na verdade, ele não tem poder de decisão, mas ele é um conselho consultivo, opinativo. Então, ele ajuda, né, a dar opinião para o presidente da República em casos muito excepcionais, que estão relacionados com, por exemplo, intervenção federal. Então, em 2018, teve uma reunião desse conselho para definir a intervenção federal no Rio de Janeiro. Estado de sítio. Então, quando tem uma situação de estado de exceção, uma situação que ela é fora da ordem, né, o presidente pode chamar esse conselho, e aí esse conselho, que são esses 15 membros, vão ajudar o presidente a decidir sobre as coisas e vão opinar. Quem que faz parte desse conselho? Além do presidente, então o chefe do executivo, ele é o presidente desse conselho também, né? Além além do chefe do executivo, do presidente, entre os membros estão o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os líderes da maioria e da minoria das duas casas, do Senado e da Câmara. Além disso, tem 6 pessoas comuns que são indicadas. E aí o Congresso indica, o presidente indica, a Câmara, Senado e o chefe do executivo indicam. No caso do Bolsonaro, a informação que eu levantei é que ele indicou 2 pessoas para esse conselho. Uma é o Paulo Scaff e a outra é o general Heleno. Só que o que acontece? Todo mundo que foi ouvido, né, para essa reunião que supostamente vai acontecer amanhã, todo mundo que foi ouvido pela imprensa disse que não está sabendo dessa reunião. Então, ou seja, aparentemente não existe uma reunião, ou se existe, além do presidente, as outras 14 pessoas não foram notificadas ainda. Mas para que serve isso, né? Se a gente for, então, entender que Bolsonaro pode estar blefando, é muito provável que esteja blefando e que não vai ter nenhuma reunião desse conselho. Mas para que ela serve? É uma espécie de ameaça que Bolsonaro faz para dizer que amanhã ele vai colocar em pauta nesse conselho a possibilidade de um estado de exceção, de um estado de sítio, de uma intervenção federal, de uma intervenção militar. Então ele está fazendo uma ameaça, dizendo que ele vai chamar o conselho, que é uma forma um pouco cifrada, né, meio em código, para dizer que está na pauta e está dentro do interesse dele chamar um estado de exceção, um estado de intervenção militar ou de uma intervenção federal. Então é para isso que serve essa mensagem dele em relação a esse conselho, que aparentemente não tem nenhuma reunião. Várias pessoas foram ouvidas dizendo que, então, por exemplo, o Freixo é uma das pessoas que estariam, né, como líder da minoria. Várias pessoas foram ouvidas dizendo que não sabem dessa reunião, não sabem do que se trata, não foram chamadas. É importante a gente ver que o fato dessas manifestações não terem desaguado para algo pior, não significam que o Bolsonaro, que a temperatura da cabeça do Bolsonaro baixou. Muito pelo contrário, ele vai seguir nessa toada. Eu acho que essa tendência, ele falar que vai convocar esse conselho, é bem o que nós vamos ver, vamos continuar vendo de Bolsonaro. Ou seja, não teve sucesso hoje, não significa nada, né? Não fecharam o Congresso, não fecharam o Supremo. Isso não significa nada. Vamos continuar, né? Bolsonaro vai continuar
nessa balada aí, porque ele quer desestruturar a República, ele quer acabar com a nossa democracia, ele quer chegar lá dentro daquelas 3 opções que nós falamos, ele quer chegar na vitória. E eu torço para que uma das outras opções seja uma vencedora. Eu acho que o que a gente vocês acham que... Fala. Desculpa, Aldrin. César, fala aí. O que vocês acham que pode acontecer daqui para frente? Porque na minha cabeça... Nada. Então, na minha cabeça, eu acho que essa... Vai acontecer nada amanhã. Então, eu também acho que não. Eu acho que na pior das hipóteses, o mercado dá uma reagida negativamente, mas principalmente porque tá vindo notícias negativas lá dos Estados Unidos, de aumento da dívida, etc. Mas, na minha cabeça, os protestos de hoje servem quase unicamente para medir forças com um protesto que está encomendado para o dia 12. E aí, qualquer estratégia do Bolsonaro, se o dia 7 serviu de combustível, se é que ele vai servir de combustível para o dia 12, pode ser um baita de um tiro no pé. E na minha interpretação, o Bolso ele não sabe agir de outra forma a não ser radicalizar, espanar quando ele vai perdendo popularidade. Eu acho que ele vem perdendo, as pesquisas estão apontando isso, ele continua radicalizando, e eu acho que vai ser essa a tendência. Só que pro dia 12/9, eu acho que ele acabou de jogar bastante gasolina na expectativa desse próximo protesto aí contra ele, né? Não sei se vocês enxergam dessa maneira. Clayson, você concorda com o César que o Bolsonaro tá preocupado com o dia 12 ou ele não tá nem aí pro dia 12? Ele tá preocupado com a próxima treta que ele precisa para alimentar as redes bolsonaristas? Porque, como eu falei, no mês passado era o voto impresso auditável. Aí esse assunto morreu, agora ele inventou o STF e o Alexandre de Moraes. Qual vai ser a treta do mês que vem? Será que não é por aí? Você foi genial nessa tua posição. Eu concordo em parte com o César, sim, porque essa manifestação do dia 12, ela tende, apesar dela ter algumas polêmicas, existem alguns setores da direita, da centro-direita que vão estar presentes, e aí setores da esquerda não querem se misturar. Eu até compreendo isso, porque há diferenças. Mas, sim, essa manifestação do dia 12 pode ter uma resposta. Mas eu considero genial essa questão que você colocou, Aldrin, porque não é só essa questão específica do voto impresso. A gente vê que o Bolsonaro, ele se atém a pautas únicas, porque isso é uma técnica, inclusive uma técnica muito difundida na alt-right americana e que ensejou, inclusive, a eleição do Trump. É uma coisa Bannon, né? Que o nosso Eduardo Bannon Linha faz aqui no Brasil. Então, nós tivemos durante um período aquela insistência, agora mesmo na pandemia, a gente viu a insistência inicial lá com a cloroquina, aí falava-se somente de cloroquina como a solução para a Covid, aí depois não era mais a cloroquina, era o tratamento precoce, eles ficaram defendendo isso o tempo todo, repetindo isso, aí veio essa questão do voto impresso e agora, ao que tudo indica, a nova forma de martelar o bolsonarismo vai ser essa proposta de golpe ou contra, eles querem dar o nome de contra-golpe, porque segundo o Bolsonaro, existe um golpe contra ele em função, ainda se fala sobre as eleições de 2022, que ele iria ter um golpe nessas eleições de 2022, e aí é um contra-golpe, já adiantando, porque aí se ele está com um contragolpe em função de 2022 é porque ele já está prevendo indiretamente que ele vai perder a eleição, né? Porque só isso, um contragolpe seria numa situação como essa. Ele vai ter um golpe nas eleições, ele vai perder, então ele já adianta isso com esse contragolpe. É claro que essa ideia, a Isabela falou com grande propriedade sobre essa situação que ele está falando, que vai martelar agora, mas tem um período curto, essa coisa do Conselho da República. Temos lá, como a própria Isabela falou, Marcelo Freixo. No Senado a gente vai ter o Randolph para representar a minoria. Você imagina quem vai fazer parte desse conselho. Então, temos o Arthur Lira também, que a gente sabe que é da base dele, mas existe uma possibilidade de ter hoje, agora, nesse momento, seria o Diego Andrade junto com o Marcelo Freixo, mas ainda existe a possibilidade de ter, na maioria da Câmara, ainda ter um que não seja tão favorável, ou seja, a gente vai ver que isso vai durar pouco tempo, mas ele vai começar a desencavar determinadas ações que possam ensejar esse discurso do contragolpe. Eu acredito que ele vai apostar todas as fichas agora nisso.
E nesse meio tempo, nessa situação toda, o que a gente vê é o resultado final. Ou seja, quando ele defendeu essas besteiras a respeito de cloroquina e de tratamento precoce, nós chegamos ao que estamos vendo hoje. Quase 600 mil mortos e um descalabro durante a pandemia. E agora a gente percebe mais uma vez que a gente vai ficar meio que à deriva, né? O Brasil à deriva, porque a gente tem que defender algo que supostamente pode acontecer nas eleições de 2022 e a gente vai ficar, e se bobear até 2022 com essa ideia, com essa situação rondando, enquanto o Brasil, e aí nesse ponto é o César que tem a propriedade para isso, o Brasil se afunda em crises contínuas, a economia numa situação completamente absurda, né? Com inflação, com preços altos, a gente voltando ao mapa da fome, uma série de problemas estruturais no Brasil, e o Brasil à deriva. Um sujeito que quer andar pelo país buzinando moto no interior, falando com pessoas específicas que se aglomeram para pegar Covid e espalhar, e a gente numa situação que realmente temos e não temos um presidente. E quando temos a referência do presidente, é um sujeito que prevê uma possível perda de eleição e acaba se antecipando com um remédio amargo, né? Que nem podemos dizer que é um remédio, né? Com um veneno, que seria essa ideia do golpe, Aldrin. E outra coisa, né? Lamentável, outra coisa, né? Clayton. Fala, Paulo Tadeu. E não, só complementando a questão também que as pessoas estão... O bolsonarismo bate muito na tecla da ditadura do STF, né? Como se nós estivéssemos vivendo numa ditadura realmente, assim, não nada existe, mudou, né? O STF continua o mesmo, fazendo a mesma coisa de sempre, decidindo quando ele é acionado, não tem mudança nenhuma, o Bolsonaro pode continuar governando da forma que a lei permite, até onde ele pode ir, lógico, né, dentro dos limites que ele tem. Agora, não existe ditadura do STF, muito menos quando a gente fala dessas pessoas que estão sendo presas por uma decisão inicial da Procuradoria-Geral da República, né, que nós podemos falar tudo da Procuradoria-Geral, menos que está alinhada ao STF. A PGR está muito mais voltada para o Bolsonaro, né, tem muito mais a cara do Bolsonaro do que do STF. Então, assim, não é que o ministro Alexandre de Moraes está querendo prender quem ele quer, né? Então, isso é importante, que não temos ditadura do STF, jamais teríamos, é impossível imaginar uma coisa desse tipo. Aldrin, se você me permite, Aldrin, só para complementar, eu achei genial essa questão do Paulo aqui, rapidinho, é só para trazer uma curiosidade aqui, que vai ao encontro do que o Paulo colocou aqui. Nós estamos com um foragido, que você acabou de falar aí, o Zé Trovão, e ele pede para que a Polícia Federal não o prenda, porque o pedido é um pedido ilegal. Só que esse pedido é da Polícia Federal. Então ele parece não entender realmente o que está acontecendo, né? O pedido da prisão é da Polícia Federal, ele diz que o pedido é legal e pede para que a Polícia Federal não o prenda. As pessoas estão completamente perdidas ou usando de má fé, viu, Aldo? Bunda mole, né? Disse que ia estar na Paulista. Fugiu. Fala, Isabela. Disse que ia ser... Não, eu lembrei, o Zé Trovão falou que ia ser preso na Avenida Paulista, numa coisa apoteótica, né? Ia se tornar um mártir, né? Estamos esperando. Eu ia comentar uma coisa que é a seguinte, em relação ao que o César falou, né? De mudar muito pouca coisa, mas tem, eu acho que duas coisas importantes aconteceram hoje, para além do bolsonarismo em si, que são duas respostas institucionais relevantes. A primeira, né, é que o PSDB, então o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, disse publicamente que ia convocar uma reunião de emergência para discutir o apoio do PSDB ao pedido de impeachment do Bolsonaro. Então isso é uma coisa. Logo na sequência, Eduardo Leite e João Dória se manifestaram favoráveis, né, a um potencial impeachment do Bolsonaro. E o PSD do Kassab também. Então, eu acho que, apesar da gente olhar e parecer uma coisa um pouco mais do mesmo, não estou dizendo que vai ter impeachment, porque isso é um processo muito longo, depende de muita coisa, inclusive principalmente do Arthur Lira. Mas a gente já tem aí uma mudança significativa do ponto institucional para a gente observar nos próximos dias, que é atores políticos relevantes e o PSDB, que é, assim como o Partido dos Trabalhadores, um dos partidos mais importantes do Brasil, se posicionando de forma favorável ao pedido de impeachment. Gente, chegamos ao final dessa edição. Isabela Calil, obrigado mais uma vez pela excelente participação aqui. Seus comentários são muito importantes para ajudar o público a entender um pouco mais do que essa coisa
chamada política, ainda mais aqui no Brasil, né, Isabela? Obrigada, Aldrin. É sempre um prazer discutir aqui com vocês. Muito bom para mim. Obrigado mais uma vez, Aldrin. Feliz aniversário, meu irmão. Parabéns pela sua trajetória, pela sua batalha aqui, meu querido. Nossa, imagina, não é minha. Nossa, vocês são todos participantes desse negócio aqui, que não existiria assim, o brilho de vocês aqui. Parabéns por um ano de A Grande Verdade. Tá muito legal fazer parte disso. Valeu, César Sperândio. Vai lá, Paulo Tadeu. Parabéns para todos nós, estamos aqui ajudando a fazer um Brasil melhor. É uma honra para mim estar ao lado dessas feras todas, o pessoal de hoje, Clayson, César, Isabela, o pessoal que faz parte dos outros dias aqui da Grande Verdade. É uma honra para mim aprender com vocês e ajudar um pouco mais as pessoas a pensarem, né, o nosso país de uma maneira mais positiva. Parabéns, Grande Verdade. Valeu, Paulo Tadeu. Informação é a melhor arma que você pode ter para melhorar o mundo. E é com isso que a gente contribui com você, tentando melhorar a sua vida. Ouve a gente, segue a gente lá no Instagram, @GrandeVerdade, nosso canal de YouTube, youtube.com/GrandeVerdade. Você vai lá, se inscreve, curte nossos vídeos. Para encerrar, vou deixar aqui um trecho de um discurso histórico que é importante todo mundo lembrar, principalmente no dia de hoje. Hoje é o dia da independência do Brasil. E esse cara trabalhou muito para a gente ter um Brasil melhor. Ulisses Guimarães, solta o vídeo aí, Leandro. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Pela democracia, pelas instituições, pela liberdade, esse é o lado do programa. A Grande Verdade está aqui desde setembro do ano passado tentando defender estes valores. Independentemente se você é de esquerda ou de direita, esses valores que a gente defende estão acima de qualquer debate ideológico político. Democracia, instituições, liberdade. É isso aí.